Então, o nosso assunto é sobre síndrome de túnel do carpo e manguito rotador. As acadêmicas apresentaram a Lavínia Gabriela de Oliveira Molim e a Letícia Pastório Machado. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de túnel do carpo. A síndrome de túnel do carpo é uma condição comum que causa dor, entorpecimento e formigamento da mão e no braço. A condição ocorre quando um dos principais nervos da mão, que é o nervo mediano, ele é exprimido ou comprimido à medida que ele viaja através do pulso. A causa dessa síndrome ainda é desconhecida. Então, a síndrome de túnel do carpo, na maior parte dos pacientes, ela melhora com o tempo. Então, quando tem um diagnóstico precoce, o tratamento é bem importante. Os sintomas eles podem ser aliviados com o uso de analgésicos, tala, ou às vezes também com injeções de corticoide em casos mais graves através de cirurgia. Se ela é descoberta muito tarde, ela pode causar danos maiores, pois o nervo ele fica muito tempo comprimido com pressão em cima dele. Entretanto, assim a indicação de cirurgia. Então, a síndrome de túnel do carpo, ela recebe esse nome de túnel porque ela acontece um estreitamento do nervo e dos tendões que passam pelo pulso e a mão. Ele é mais comum em mulheres de 30 a 50 anos. Ele pode afetar uma ou duas mãos. Então, aqui eu trago algumas causas do túnel do carpo. Um dos fatores considerado mais importante é a genética, porque algumas pessoas elas podem nascer com o túnel menor, então, ou haver uma diferença anatômica quanto à quantidade de espaço para o nervo, então, assim, ela vai tendo uma compreensão maior. Isso é um dos considerados os fatores mais importantes da causa do túnel do carpo. Também o uso repetido das mãos. Repetindo o mesmo movimento por muito tempo, ele pode irritar o tendão do pulso e causando um inchaço, que daí vai exercer uma pressão sobre o nervo. Também a posição do pulso e do punho. Fazer atividades que envolvem, tipo, extrema flexão ou extensão da mão e do pulso, ele pode, por um período prolongado, ele pode também aumentar a pressão sobre o nervo. Também alterações hormonais durante a gravidez, que pode estar causando um inchaço. E condições de saúde, como diabetes, artrite, reumatoide e desequilíbrio da glândula da tireoide, são condições que eles estão associadas também a causar o túnel do carpo. Aqui a gente traz uma imagem onde mostra o nervo comprimido, e aqui mostra o nervo que ele vem do braço e a compreensão dele é bem no pulso. Assim, mas mesmo assim ele causa enformigamento nos primeiros 3 dedos da mão e um pouquinho no braço. Os sintomas do túnel do carpo, então, os mais prevalentes são a dormência e o formigamento, e como eu falei no slide anterior, a dor nos primeiros 3 dedos, então é na metade do dedo anelar e no lado do dedo polegar da mão. Então, a sensação de choque, a fraqueza na mão, que assim fica dificultando a realização de movimentos leves, como for pegar um copo, um talher, dificulta bastante por causa da fraqueza. E derrubar as coisas devido à fraqueza e à dormência. Na maioria dos casos, os sintomas da síndrome do carpo, eles começam gradualmente sem uma lesão específica. Então, muitos pacientes acham que são sintomas em vão, que de vez em quando é só uma dormência que vem e vai. Então, só que com a medida do tempo ele vem piorando, e assim levando os pacientes a procurar ajuda médica, porque os sintomas eles se tornam frequentes e muito persistentes em um longo período de tempo. Os sintomas na parte noturna eles são muito comuns, porque daí é quando a pessoa dorme com o pulso curvado. Então, eles podem despertar o sono da pessoa, a pessoa pode acordar com sono, cansada. Durante o dia, os sintomas ocorrem, tipo, ao segurar alguma coisa por um longo período, a fazer um movimento com o braço por um longo período,
como segurar o telefone por muito tempo, ou dirigir, ler um livro, segurar o livro. Então, esses são um motivo dos sintomas. Então, para ter um diagnóstico certo da síndrome do túnel do carpo, é realizado os exames médicos e também o teste de condução nervosa. Por meio desse aparelhinho, ele testa a condução nervosa do nervo do braço para ter um diagnóstico certo, que é o túnel do carpo. Embora a síndrome seja um processo, para a maioria das pessoas com síndrome de túnel do carpo, ela vai piorando ao longo do tempo, se ela não for tratada. Então, por esse motivo, é bem importante ser avaliado e ter um diagnóstico pelo médico o mais rápido possível. Assim, para iniciar os tratamentos, para não chegar numa cirurgia. Então, aqui a gente tem alguns tratamentos não cirúrgicos, que seria as braçadeiras ou tala, e alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Também tem como tratamento não cirúrgico mudança das atividades cotidianas, como no seu trabalho, atividades recreativas, que podem agravar os sintomas. Elas podem ser mudadas ou modificar as atividades para retardar o processo de inflamação ou progressão da doença. Também exercícios de deslizamento do nervo. Alguns pacientes eles vêm se beneficiando bastante com esse exercício porque ajuda bastante o nervo mediano a se mover mais livremente dentro do limite do carpo. Então, ele dá mais espaço para o nervo se mover. Então, isso é feito com a ajuda de um especialista fisioterapeuta. Também tem as injeções de esteroides, que são com corticoides ou cortisona, que eles são poderosos anti-inflamatórios, que eles vão ser injetados no túnel do carpo. Então, esses daqui são alguns não cirúrgicos. E também tem tratamento cirúrgico, que a partir daí são quando os não cirúrgicos não dão conta de aliviar os sintomas, que já está bem progredido, já está com um processo bem avançado. Então, é só entrando com cirurgia. Então, o processo cirúrgico ele vem com uma liberação do túnel do carpo. Existem duas técnicas diferentes para fazer isso, mas o objetivo dos dois é aliviar a pressão sobre o nervo do mediano, cortando o ligamento de forma de telhado de túnel. Então, assim ele vai aumentar o tamanho do túnel e diminuir a pressão sobre o nervo. Então, as indicações de anestesia, caso for necessário um procedimento cirúrgico, então ela pode ser feita por anestesia local, que apenas vai ser no local da cirurgia, que no caso seria no braço e no pulso, na mão. A loco-regional ou a geral. A geral vai levar o paciente a dormir, então ele vai ficar totalmente sedado. E a loco-regional, então ele vai utilizar fármacos ou técnica com o objetivo de bloquear a transdução, a transmissão e a modulação do estímulo nociceptivo na medula espinhal. Então, dessa forma, ele vai proporcionar um procedimento mais confortável para o paciente. A posição cirúrgica dele, então, é a dorsal ou supina, onde o paciente fica de barriga para cima. E o braço seria virado para cima também, para que os médicos possam mexer na mão. Os cuidados que o paciente deve ter logo após é ficar em repouso e tomar os remédios indicados pelo médico para aliviar a dor e o desconforto. Usar uma tala para imobilizar o punho, para evitar uma causa de danos maiores pela movimentação da articulação durante 8 a 10 dias. Manter a mão operada elevada por 48 horas para ajudar a reduzir o inchaço e a rigidez dos dedos. Tirar a tala somente e quando for colocar uma compressa de gelo no local para alívio da dor e diminuição do inchaço. Tem umas complicações pós-operatórias, elas vêm sendo como uma liberação incompleta do ligamento transverso do carpo, que ela é considerada uma das complicações mais frequentes, a lesão do nervo mediano, especialmente do ramo cutâneo palmar, uma infecção pós-cirúrgica, e uma subluxação anterior do nervo mediano e ardência do nervo na região da cicatrização.
do LTC. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o manguito rotador. Então, o que é o manguito rotador? Ele é um grupo de 4 unidades músculo-tendão que envolve a anterior, a superior e posterior da articulação do ombro. Fazem parte, então, do manguito rotador o músculo supraespinhal, que ele é o principal músculo atuante na abdução ou elevação do ombro. O músculo infraespinhal, que ele é o músculo responsável pelo movimento de rotação lateral do braço. O músculo subescapular. Os principais movimentos realizados por esse músculo são a rotação medial e a abdução do braço. E o músculo redondo menor, que ele auxilia principalmente no movimento de rotação lateral do braço. As lesões do manguito rotador, elas estão entre as lesões mais frequentes do aparelho musculoesquelético. A sua ruptura ela pode levar à perda da função do ombro em vários graus, e nessa lista está incluídas as tendinites, rupturas parciais e as rupturas totais dos tendões do manguito. Então, aqui a gente trouxe uma imagem que a gente pode comparar. Então, aqui ele está normal. Aqui ele já está na fase 1, que a gente pode ver que ele já está começando a criar um edema, né, uma inflamação. Então, aqui tem a fase 2, que ele já está com uma fibrose, uma tendinose. E aí, a fase 3, que já está com a ruptura. Então, o fortalecimento do manguito. Os exercícios, eles visam fortalecer e alongar os músculos do ombro, então mantendo a estabilidade articular e aliviando as dores que já existem e prevenindo novas lesões. A gente trouxe até alguns exemplos, né, de exercícios que eles ajudam no fortalecimento, que é o levantamento lateral com o corpo inclinado, a rotação externa de ombro e a rotação interna de ombro. Os sintomas de quando existe alguma lesão no manguito rotador são a dor nos ombros, a dor e a sensibilidade ao tentar alcançar algo acima da cabeça, a dificuldade em atingir todos os movimentos, a fraqueza progressiva dos ombros e a dor limitante e incapacitante. O diagnóstico ele é realizado através da avaliação clínica do paciente e dos seus sintomas. Os exames de raio-x simples e a ecografia, eles são úteis na confirmação do diagnóstico e eles determinam a extensão da lesão. Então, eles determinam em qual grau essa lesão ela já se encontra. Também é utilizada a ressonância magnética e os testes que são realizados na avaliação clínica do paciente, a gente até trouxe algumas imagens, né, alguns exemplos deles para mostrar para vocês. Aqui a gente tem os exemplos de alguns testes que o médico faz com o paciente, que são testes de movimento. Vale ressaltar que esses movimentos, né, esses testes, eles se baseiam na dor e na incapacidade que o paciente possui em realizá-los. Então, é através disso que o médico ele consegue fazer o diagnóstico. Então, o tratamento ele é realizado através do uso de analgésicos e anti-inflamatórios, repouso, fisioterapia e reforço muscular e, então, a cirurgia. Então, a cirurgia do reparo do manguito rotador, ela pode ser realizada por meio de artroscopia e instrumentos especiais, que permitem que todo o procedimento ele seja feito por pequenas incisões na pele. O princípio dessa cirurgia é realizar a sutura dos tendões no osso, para permitir, então, a sua cicatrização. Aqui a gente até trouxe duas imagens, né, da lesão no tendão e após o reparo desse tendão. E ela é a cirurgia de ombro mais realizada no mundo e possui bons resultados em 90% dos. A indicação anestésica mais utilizada para esse tipo de cirurgia é a geral. Ela pode ser associada ao bloqueio do plexo braquial, que consiste em uma anestesia local nos nervos, que causam a dor no ombro e no braço. A posição cirúrgica, a Trendelenburg a 15 graus. Então, os cuidados. Existem muitas relações quanto à conduta do pós-operatório, mas, em geral, então, é indicado o uso da tipoia, né, entre 30 a 40 dias, dependendo das características da lesão, o início da fisioterapia, de 30 dias, movimentos ativos do ombro sem peso, né, atividades diárias, 45 dias, dirigir após 45 dias, fortalecimento do ombro na fisioterapia após 3 meses e fortalecimento do ombro na academia após
4 a 6 meses. A gente pode ver que ela é uma recuperação longa, né? Bem demorada. Os números de complicações pós-cirúrgica para essa cirurgia, elas são bem variáveis, mas as mais comuns são infecção profunda, rigidez, re-ruptura, né, que é quando ele rompe de novo, e 11% são casos de lesões isoladas em um tendão e 40% dos casos são lesões de mais de um tendão, a perda de fixação, né, que é a soltura do material, e as lesões neurovasculares. Existem fatores que geralmente aumentam o risco durante o procedimento e complicações pós-cirúrgicas, que são a obesidade, se o paciente ele é fumante, idade avançada, diabetes sem controle adequado, fígado ou rim com funções rebaixadas, hipertensão e entre outros fatores. Agora vocês vão acompanhar um vídeo, uma animação bem interessante que mostra os diferentes tipos de sutura que são usadas nas lesões do manguito rotador. Os cuidados de enfermagem que foram elencados tanto para a síndrome de túnel do carpo quanto para o manguito rotador no pré-operatório foram avaliar o estado nutricional, determinar se a pessoa ela recebeu previamente a terapia correta, se indicada, e preparar o paciente para as rotinas pré-operatórias, a tosse e a respiração profunda e a checagem frequente dos sinais vitais. O pós-operatório, monitorar o estado neurovascular, imobilizar a área afetada e eliminar as atividades a fim de proteger o local operado e estabilizar as estruturas do músculo esqueléticas e monitorar quanto à hemorragia e choque. No processo de enfermagem, foram elencados 2 diagnósticos que eles podem ser utilizados em ambos os casos. O primeiro diagnóstico elencado foi o da dor, porque essa pode ser uma experiência bem dolorosa para o paciente. Então, a dor ela é definida por uma experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão. Ela é caracterizada por relato de comportamento de dor e a alteração nas atividades, relacionada à compreensão de nervos. As intervenções da enfermagem são a avaliação dessa dor, a intensidade e fatores que interfiram nela, promover o conforto, a administração de medicamentos, se prescrito, a acupressão também pode ser utilizada, se autorizada pelos fisioterapeutas, técnicas de relaxamento, terapia com exercício de mobilidade articular também se for autorizada, e claro, a observação desse paciente. O segundo diagnóstico elencado foi da mobilidade prejudicada, porque no período ali pós-cirúrgico o paciente ele vai se tornar um pouco dependente devido aos cuidados, as limitações que ele vai ter com os movimentos. Então, a mobilidade prejudicada ela é definida por limitação do movimento independente e involuntário do corpo, de uma ou mais extremidades,
caracterizada por desconforto associada por prejuízo do músculo esquelético. As intervenções da enfermagem são o controle da dor, empregar as atividades motoras que exigem atenção e uso dos dois lados do corpo, incorporar as atividades da vida diária e orientação, né? Tanto para o paciente quanto aos familiares, a pessoa que vai estar ali acompanhando o paciente neste momento. E por fim, a gente agradece a atenção de todos vocês e tchau, tchau!